Basta você olhar para a sua realidade que você vai perceber que existem problemas que necessitam serem resolvidos. Ou seja, se você olhar para a teologia existe problemas que são necessários serem resolvidos. Se você olhar para a economia, vai ter os próprios problemas da economia, assim da política, da educação e etc. A argumentação, ou as teorias, ou os métodos que vão serem desenvolvidos para resolverem esses problemas, muitas pessoas vão chamar de filosofias, ou os filósofos, ou os teóricos, que eles vão se debruçar para tentar entender como esse problema está expresso na realidade e quais as alternativas para resolver este possível problema. Mas antes de aprofundar mais no assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Será que existe filosofia ou filosofias? Como assim filosofia e filosofias? A filosofia hoje, ela está organizada. Como assim organizada? Ela tem recortes que podemos entrar e sair ao mesmo tempo sem ficar muito perdido. Ou seja, a filosofia hoje, ela está organizada dentro de alguns ramos, como a metafísica, a lógica, a filosofia política, a epistemologia e etc. E hoje existe dois modelos que é da lógica, que é o método dedutivo e o método indutivo, que você talvez conheça se estuda filosofia. O método dedutivo, você vai partir daquilo que todo mundo aceita, ou seja, pode ser que o povão aceita determinada coisa da forma que é, e você parte dessa premissa para filosofar ou pensar. Seria que partir do senso comum. Todo mundo pensa assim e vou pensar dessa forma. E vou construir a minha base teórica a partir daquilo que todo mundo está pensando. Existe outra forma de dedução? Você parte daquilo que o meio intelectual já diz, ou seja, se você é um estudante de filosofia, você vai partir do meio filosófico, aquilo que outros filósofos já afirmaram. Você vai partir da dedução de alguns filósofos. Dessa forma, a partir dessa dedução, seja do senso comum do povão, ou seja da dedução dos filósofos ou de um grupo de intelectuais, você vai criar a sua teoria, ou seja, para entender a realidade ou para descrever a realidade como é, ou para tentar entender a realidade e modificar a realidade. Essa é a forma mais simples de você começar a filosofar e descrever a realidade à sua volta. Outro método é o método de indução, ou seja, tem um método de dedução, o primeiro que eu falei, e tem um método de indução. Esse método de indução é um método mais trabalhado. Vai exigir da pessoa um certo esforço. Vai aproximar do modelo científico. Ou seja, você vai analisar, você não vai partir da dedução, mas você vai analisar. Você vai atrás de pessoas, buscar a opinião delas, ou seja, às vezes um filósofo, um pesquisador ou teórico vai perguntar às pessoas, ele vai fazer a pesquisa de campo, vai até as pessoas e perguntar. Você simplesmente talvez pega aquele trabalho daquele filósofo teórico e vai olhar, ele pesquisou isso aqui, eu vou usar esse trabalho dele. Talvez você pode fazer a mesma coisa que ele. Você pode ir até o campo, perguntar a algumas pessoas, seja o campo universitário ou o campo do povão, na rua, e a partir desse método aí que você já faz assim de campo, você já está indo no método indutivo. Ou seja, você está levantando não apenas uma premissa, mas você está levantando várias alternativas, várias opiniões de pessoas. Ou seja, esse método aqui vai demorar mais tempo. Ou seja, primeiramente você pode usar esse método para descrever a realidade como ela é, ou seja, tentar aproximar de uma descrição mais precisa da realidade, ou para as pessoas mais radicais, tentar entender a realidade para mudá-la, ou entender a realidade para superar,
Ou seja, você entende e depois supera. Sai de um ponto principal que você estava e depois supera, vai para o outro plano mais ideal de realidade, ou seja, entender a realidade para superar ou para mudar. Fazer filosofia é você ter uma certa abstração, ou seja, abstrair da realidade. Você está aqui nesse plano, você vai pegar os seus pensamentos, elevar acima e olhar a realidade como ela está estruturada, como ela é. Você faz uma abstração. Você se abstrai, ou seja, você se torna quase que um intelectual ou um teórico. Você tenta descrever a realidade a partir da linguagem, da palavra escrita ou falada. Então você usa dessa abstração para tentar entender, como eu já falei, ou para tentar superar a realidade a qual você está analisando. Por isso que, ao longo da história da filosofia, você percebe alguns filósofos, eles ganham certo destaque na história. Por que eles ganham esse certo destaque? Porque a teoria ou as ideias deles são tão precisas para a explicação da realidade que elas servem de base para outras pessoas. Ou seja, o filósofo ou teórico tentando resolver um problema econômico, social, político, você percebe que a análise dele é tão precisa que a análise dele ganha base, ou a análise dele ganha história, ou a análise dele faz história. Ou seja, outras pessoas usam da análise dele, porque é precisa. Ou seja, a realidade é aonde nós estamos vivendo aí, é toda essa realidade. Muitas vezes o filósofo, ele tenta abarcar um pouco dessa realidade, tenta descrever esta realidade. E é tão precisa a análise feita que ela fica para a posteridade. Ou seja, ao longo da história, com certeza existiram filósofos que escreveram, que pensaram, mas que suas análises não ficaram para a posteridade. Por quê? Porque as suas análises não correspondiam à realidade. Ou seja, a realidade era uma coisa, mas a análise do filósofo, do teórico, está dizendo outra. Como eu falei no começo do vídeo, os teóricos ou os filósofos, eles veem problemas na realidade. E a realidade ela é cheia de problemas. Ou seja, a gente não consegue resolver um problema da realidade sem antes pensar nesse problema, dar luzes, ou seja, pensar, refletir, falar para outras pessoas. Só assim você dando luz a um problema, seja ele econômico, político, religioso ou teológico, só assim você vai conseguir ver possíveis alternativas ou descrever realmente como aquele problema está estruturado na realidade em si. Aqui nesse vídeo eu posso citar alguns exemplos. Ou seja, a história da filosofia, como eu já falei, está estruturada. Então, se está estruturada, temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Dentro dessas bases da filosofia aí, tem os seus filósofos que marcaram época. E dentro desses filósofos que marcaram época, existe o assunto que esses filósofos giraram em torno. Que nem, se você pegar a filosofia antiga, a questão do cosmo e do ser é algo predominante. Ou seja, com os pré-socráticos, qual a origem do cosmo? Como o cosmo foi formado? Como a Terra foi formada? Outra base aí, outra parte da filosofia antiga, o que é o ser? O que é o não ser? Que nem quando Sócrates perguntava o que é a justiça? O que é o belo? Sócrates simplesmente está perguntando também qual o ser da justiça? Qual o ser do belo? Qual o ser do amor? Na filosofia medieval podemos ver os problemas que os filósofos vai tentar teorizar, que nem Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo. A questão de Deus, qual a subordinação do homem com Deus? Qual é a relação do homem com Deus? Ou seja, com o predomínio da cristandade ou da filosofia cristã, Deus entra no centro das perguntas e dos problemas filosóficos, de tentar descrever a realidade a partir de Deus. E não só Deus, mas também o homem. A relação de Deus e o homem, de Deus com a realidade, e o homem com essa transcendência divina.
Quando você vai caminhando para a filosofia moderna, você vê a relação não mais com Deus, assim, os filósofos não preocupando tanto com Deus, mas sim preocupando com a ciência, com Emmanuel Kant, René Descartes, David Hume. O que é ciência? O que podemos definir como ciência? Qual é a relação do homem com a ciência? Se a ciência existe leis precisas na ciência, será que essas leis podem ser aplicadas ao homem? Olha para você ver como é que essa coisa assim, a cada momento da história da filosofia existe alguns problemas que os filósofos vão debater. Quando você vai caminhando para a filosofia contemporânea, a qual dizem que nós fazemos parte, você vê entrar dentro dessa filosofia contemporânea muitos filósofos, como Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Heidegger, entre outros filósofos existencialistas. Ou seja, há máximas assim, os problemas dentro desse campo que já dentro da filosofia que eu estou falando, será a existência. Como o homem se relaciona com a existência. Ou também outro problema, o sentido. Qual o sentido das coisas? Ou seja, às vezes na filosofia contemporânea vai ser debates como o existencialismo, a falta de sentido ou o sentido da vida, o niilismo, a angústia. Ou seja, são problemas reais que as pessoas têm, mas elas não conseguem verbalizar, ou seja, são fatos também da realidade do homem comum e do homem intelectual, mas que não é verbalizado, e o filósofo faz esse esforço, ou o teórico, faz esse esforço de buscar verbalizar esta realidade a qual nós estamos vivendo. Ou seja, muitas vezes você é o peixe que normalmente não sabe que está mergulhado dentro de um mar. E o filósofo, ou o teórico, ou o pensador, ele faz isso aqui. Ele está dentro do mar, ele dá um pulo para tentar ver a realidade. Mas depois volta para o mar de novo. Da mesma forma, filosofar ou pensar é você desenvolver uma corrente filosófica ou você vê correntes filosóficas de outras pessoas que tentaram dar um parecer, dar uma explicação da realidade. Tem filosofias ou teorias que elas conseguem abarcar a realidade, outras teorias que elas só ajudam a complicar mais a explicação mais precisa da realidade. Espero que essa colocação aqui sobre filosofia ou filosofias dê para você desenvolver melhor os seus estudos filosóficos. Até o próximo vídeo. Fui!